Nascido no Rio Grande do Sul no dia 3 de agosto de 1907, Ernesto Beckmann Geisel foi um dos militares que esteve presente nas articulações para a implantação da ditadura militar no Brasil. Regime este que durou de 1964 a 1985. Geisel era filho de imigrantes alemães e estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. Formou-se como aspirante de oficial na Escola Militar de Realengo, atual Academia Militar das Agulhas Negras. Sua história política começou no governo de Castelo Branco, em 1964. Foi presidente da Petrobras no governo de Emílio Médici, inclusive com a indicação de seu irmão Orlando Geisel ao Ministério do Exército. A atuação de Orlando, que era bem articulado, foi fundamental para que Médici indicasse Geisel como presidente pela Aliança Renovadora Nacional, ou ARENA, assumindo a cadeira em 15 de março de 1974. Foram 400 votos à frente da chapa oposicionista comandada por Ulisses Guimarães, do MDB. Em sua história de vida, Geisel participou de ações militares ao longo da Revolução de 30 e combateu na Revolução Constitucionalista de 1932, integrando as Forças Federais. Foi ainda secretário da Fazenda da Paraíba durante a ditadura de 30 e se casou com uma prima de primeiro grau, com quem teve 2 filhos. O governo de Geisel marcou a transição para o processo democrático, tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Ele extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. Uma das marcas desse quarto governo militar foi a proposta de reforma do Poder Judiciário, que gerou críticas por grande parte dos deputados e fechamento do Congresso Nacional por 14 dias. O militar sabia que estava passando por um processo lento, gradual e seguro do término da ditadura, pois a sociedade já sinalizava que não suportava mais as arbitrariedades e o autoritarismo do regime. Tanto é que as vagas ocupadas pelo MDB na Câmara aumentaram consideravelmente, ou seja, o objetivo do governo Geisel foi criar uma sustentabilidade para o país. Foi nesse período que se intensificaram as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial da Europa, África e Ásia. A indústria de base recebeu fortes investimentos. Só para vocês terem uma ideia, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, alcançou a marca de 31,88% de crescimento. Durante o governo de Ernesto Geisel, também foi criada a Lei Falcão, que proibia campanhas eleitorais nos meios de comunicação, ampliando ainda mais o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Além disso, um terço do Senado seria escolhido por voto indireto, por meio das assembleias estaduais. Outro fato histórico do governo Geisel foi o congelamento dos salários, causando revolta, crise econômica e manifestações populares com os protestos de sindicatos, principalmente na região do ABC paulista. Após crises econômicas e políticas, o governo de Ernesto Geisel chega ao fim com a imagem de que a sociedade brasileira não suportava mais os militares no poder. Portanto, foi um governo marcado pelos primeiros sinais de abertura do Brasil para a democracia por meio das eleições diretas, garantindo direitos que, ao longo da ditadura militar, eles foram deixando de existir. Entre eles, podemos citar a liberdade de expressão e de imprensa, maior participação popular nas decisões políticas e combate à corrupção. Sendo assim, o governo Geisel foi uma espécie de despedida dos militares do poder, enfraquecendo o golpe que havia se consolidado em 1964. Trata-se de um período importantíssimo para a história brasileira.